Existem 3 maneiras que nós podemos pensar sobre a eternidade. A primeira é o caminho secularizado. Quando tiramos Deus da equação, fugimos do conceito revelado por Cristo. E nesse caminho queremos buscar algum jeito para nos eternizar. Talvez se deixarmos um legado, eu vou fazer algo especial, vou deixar um legado, e o meu legado, através desse legado eu vou ser eternizado. Se eu escrever um livro, se eu plantar uma árvore, se eu tiver um filho, se eu fizer alguma coisa importante, se o meu negócio, ele prosperar além da minha vida, se eu fizer uma pesquisa científica, ou se eu defender uma tese, se eu escrever uma música, isso vai durar, e nessa a memória que as pessoas vão ter sobre as obras que eu fizer, então eu estarei me eternizando. Quem sabe se eu for muito bom nos esportes, ou se eu construir um nome grande, eu serei eterno na mente das pessoas. De alguma forma, todo trabalho, toda exposição, todo esforço é um jeito de comprar uma escadaria para os céus. Mas vamos ser sinceros, nada é tão assustador quando reconhecemos essa fragilidade de que você é passageiro, e de que por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você faça o seu melhor, em alguns momentos, ou em alguns anos, ou em alguns dias, você simplesmente não será mais, não existirá mais. E tudo isso é tão frágil, é tão curto, e nada mais do que isso aqui agora existe. Quando o flautista chegar e tocar a música, te chamando para entrar na balsa da eternidade, você talvez vai descobrir que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que prometeu para você eternidade, de fato te deu eternidade. Não importa mais se você será lembrado, ou se você fez algo, porque simplesmente você não existirá mais. Então o que nos resta é buscar alguns prazeres, estímulos, sensações, algo que me faça sentir vivo, algo que me faça fazer com que eu ache que minha vida está valendo a pena, e de alguma forma ter esse tipo de sentimento de transcendência, seja através do sexo, seja através das drogas, de festas, de prazer por conquistar algo, de comprar produtos, de atingir e bater uma meta. A segunda maneira que podemos buscar a eternidade é o caminho da religião. Agora, não precisamos olhar uma religião específica, porque isso aqui é basicamente o que está presente em todas as religiões. Se você for bom bastante, se você seguir um código moral, você vai apaziguar a ira de Deus, então você poderá, somente se fizer por merecer, conquistar a vida eterna. Essa era a ideia de Nicodemos, no certo sentido. Nicodemos aborda Jesus e no começo do texto diz: havia esse fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele vem a Jesus à noite e diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos é um especialista da lei judaica, mestre dos judeus, e ele faz parte desse grupo dos fariseus. E como um fariseu, ele esperava pela restauração de todas as coisas, pela eternidade, pelo shalom, por essa revelação do Messias que ia trazer a cura para todo o mal que há no mundo. E ele sabia que para isso acontecer, era necessário que o Messias, ou aquele que foi ungido por Deus, se manifestasse e trouxesse o reino de Deus para o mundo. Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite para não ser visto por ninguém, porque os fariseus, eles odiavam Jesus e ele podia ter problemas se ele fosse visto conversando com Jesus. E quando ele chega lá, ele começa com essa afirmação: mestre, sabemos que você ensina da parte de Deus por causa dos seus sinais. Para os judeus, os sinais, os milagres eram o sinal que eles estavam esperando para aquele enviado por Deus. Nicodemos está aqui numa conversa, uma fronteira entre o natural e o sobrenatural. Ele está curioso, ele quer conhecer Jesus e saber se há alguma chance de Jesus de fato ser o Messias e do reino de Deus estar chegando. Mas Nicodemos, como na música de Led Zeppelin, sabia que nem tudo que reluz é ouro. E Jesus percebe o coração de Nicodemos, por isso Jesus vai direto ao ponto, e ele diz, em resposta Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Para Nicodemos, a eternidade era um conceito futuro, que eles estavam aguardando para o futuro, que começaria com a chegada do Messias, a ressurreição dos mortos e a restauração de todas as coisas. Para ele, então, ele deveria guardar as tradições, se esforçar para ter uma conduta moral, guardar todos os 613 códigos de conduta judaico, deixado pelos anciãos, pelos antigos, e se esforçar para entrar no reino de Deus no futuro, se ele merecer. Então Jesus faz uma afirmação que o deixa confuso, porque Jesus olha para ele e diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Para Nicodemos, Jesus, por um lado, ele dificulta para Nicodemos o acesso ao reino de Deus, porque ele está fazendo uma afirmação complexa: você precisa nascer de novo. Por outro lado, Jesus Cristo está apresentando o reino de Deus como uma possibilidade não apenas futura, mas para agora mesmo, da qual você já pode experimentar hoje, agora, nesse momento, se você fizer algo que eu não compreendi, nascer de novo. Isso causa essa confusão na cabeça de Nicodemos, e no versículo 4 ele pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Para um judeu, essa questão sobre nascimento é algo desnecessário. Afinal, eles já nasceram da melhor maneira que eles poderiam nascer. Eles têm o DNA judaico, o povo da aliança, eles são filhos de Abraão. Eles são parte do povo, que é o povo do reino de Deus. Ter nascido judeu e fazer parte da religião judaica era suficiente. Não há necessidade de nascer de novo, além de, é claro, que é impossível um homem já velho nascer e voltar para o ventre da mãe. De novo, voltar ao ventre da mãe e nascer. Então, essa objeção de Nicodemos a Jesus leva Jesus a conduzir a conversa que, por um lado, ele elimina essa possibilidade da reencarnação. Porque é isso que a gente vai ver a conversa nos levando agora. Jesus Cristo não está dizendo: olha, você vai precisar nascer de novo e renascer várias vezes até que você mereça o reino dos céus. Mas Jesus Cristo está dizendo apenas: se você não nascer de novo, é impossível você entrar no reino dos céus. Nicodemos está perguntando: olha, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus poderia dizer: olha, você vai morrer, e quando você morrer, você vai nascer de novo, e aí depois você vai ter uma conduta melhor, e você vai evoluindo até chegar aos céus. Mas não é essa a explicação, não é essa a resposta de Jesus. A segunda é que, mesmo que fosse possível, o segundo problema é que, mesmo que fosse possível voltar para o ventre da mãe e nascer de novo, nós continuaríamos com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas. Nos anos 90, foi lançado um filme chamado Feitiço do Tempo, e nesse filme Bill Murray, ele é um jornalista que vai a uma pequena cidade para cobrir uma tradição anual americana chamada Groundhog Day. Eles pegam aquele animalzinho, aquela marmota, e eles usam para prever o tempo, né? Se o tempo vai ser bom ou ruim, se vai ter muita tempestade ou não. Então é uma tradição cultural lá nos Estados Unidos, e ele vai para aquela cidade, e aí acontece algo que ele recebe um feitiço, que ele fica preso no mesmo dia, repetindo o mesmo dia várias vezes, e ele vai repetindo aquele evento, aquele dia, até que ele aprende uma lição, e aí ele consegue escapar daquele dia e vai para o novo dia. O problema é que a vida real não é assim. Nós carregamos os nossos erros, nós carregamos os nossos vícios, nós carregamos as nossas crenças, nós carregamos os nossos traumas por toda a nossa vida. Nós repetimos experiências atrás de experiências e continuamos repetindo elas até que a gente tenha uma percepção real de quem nós somos, do porquê estamos aqui e de como somos chamados para viver. E Jesus disse: isso não vai ser resolvido apenas com o problema, com a questão da repetição. Você precisa de algo a mais. Ele não diz: você deve ficar repetindo até que aprenda. Ele diz: você precisa nascer de novo. Mas como disse Nicodemos, é impossível nascer de novo sendo velho. Ele também não estava dizendo: você precisa ser humilde para receber os meus ensinos, ou precisa se esvaziar dos seus conhecimentos para aprender o que eu te ensinar.
você precisa negar a sua personalidade e se excluir como ser humano. Não é isso que Jesus Cristo está trabalhando, mas ele está dizendo algo mais profundo. O versículo 5, Jesus vai dizer: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce de carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Jesus está falando de dois eventos aqui. Jesus está falando de dois acontecimentos. Um é o que nós vamos chamar de vida bios, que é essa vida física, essa vida biológica, de carne, osso, sangue, neurônios, descargas elétricas no nosso cérebro, que vai coordenar o nosso corpo. Mas o outro é outro tipo de vida, vida zoé,